No dia 19 de agosto de 1962, na localidade de Duas Pontes, em Diamantina, estado de Minas Gerais, Raimundo Aleluia Mafra, de então 12 anos, juntamente com seus 4 irmãos mais novos e seu pai, Rivalino Mafra da Silva, estavam em casa por volta das 8 horas da noite, já se preparando para dormir. A família morava em uma casa isolada e muito simples. Pouco antes de dormir, eles estavam ao redor de uma pequena fogueira que ficava ao lado da porta que dava para a cozinha, quando de repente uma sombra estranha e escura chamou a atenção de Raimundo e Rivalino. A sombra parecia a silhueta de um homem de 4, mas possuía bastante imperfeições, por isso não era completamente definível. Pai e filho tiveram a sensação de que aquela sombra estava os observando. Então Rivalino resolveu ir atrás da sombra, mas não viu nada. Segundo Raimundo, seu pai não vasculhou a casa inteira, talvez por medo da escuridão da residência, mas o fato é que as 2 únicas portas de acesso à casa, uma na cozinha e outra na sala, estavam trancadas naquele momento. Apesar disso, Raimundo e Rivalino passaram a noite praticamente em claro, sem conseguir dormir, pois além do fenômeno estranho com a sombra, durante a noite eles ouviram vozes que aparentemente eram humanas e chamavam o nome de Rivalino, dizendo que quando ele saísse de casa acabariam com sua vida. Essas vozes eram estranhas, grossas e arrastadas. Além disso, um som semelhante a um despertador foi ouvido do lado de fora durante toda a madrugada. Quando amanheceu, por volta das 6 horas da manhã, já dia 20 de agosto, Raimundo foi ir buscar a montaria de seu pai no terreno vizinho e, ao abrir a porta da cozinha, viu 2 pequenos objetos a poucos metros da porta. Os objetos possuíam entre 40 e 50 centímetros de diâmetro, eram ovais e tinham uma espécie de tubo que saía de uma das extremidades, como se fossem caudas. Os objetos eram idênticos, com exceção da cor, já que um era completamente preto fosco e o outro listrado nas cores branco e preto. Os objetos estavam quase tocando o solo, flutuando bem próximo ao chão, a cerca de 1 metro de distância um do outro. Raimundo então chamou o pai, que ao ver os objetos questionou espantado o que era aquilo. Em seguida, Rivalino se aproximou dos objetos, dizendo ao filho que não tivesse medo, quando de repente os 2 OVNIs se uniram lateralmente e começaram a girar juntos, criando um turbilhão de poeira amarela que envolveu completamente Rivalino, mas sem atingir Raimundo, que estava ali do lado, mostrando que esse turbilhão não era comum, pois caso fosse apenas poeira sendo jogada para cima por causa do movimento dos objetos, a poeira teria atingido também Raimundo. Durante o fenômeno, o garoto também relatou que apenas ouviu um ruído abafado quando os objetos se uniram, mas que depois o único som presente era um zumbido vindo do redemoinho de poeira. Em seguida, o fenômeno desapareceu juntamente com os objetos e com o Rivalino, bem diante dos olhos de Raimundo, que nada pôde fazer. Depois do desaparecimento do pai, Raimundo foi entrevistado por policiais, médicos, psicólogos e repórteres e sempre contou a mesma história. Médicos inclusive disseram que, apesar de apresentar um quadro de desnutrição leve, Raimundo não tinha nada que pudesse indicar que ele estivesse mentindo. E Rivalino permaneceu desaparecido por 7 meses, até que no dia 10 de março de 1963, os restos mortais dele foram finalmente encontrados em uma região de difícil acesso, mas bem próximo da casa onde ele morava com os filhos. A polícia concluiu que Rivalino havia sido vítima de uma emboscada ou sequestrado, desconsiderando completamente o relato de Raimundo. Ufólogos investigaram também o caso e houve, é claro, a suspeita de que tratava-se de um caso ufológico de ataque a um humano com a intenção de lhe tirar a vida.
Casos assim, na casuística ufológica, são raros, mas existem sim alguns outros incidentes em que testemunhas foram supostamente atacadas por OVNIs ou entidades alienígenas que tiraram a vida da testemunha. E neste incidente de Duas Pontes, há vários fenômenos paranormais ocorridos na noite anterior que tornam o caso ainda mais misterioso. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.